Paz do Senhor a todos, novamente, a Giovana, respondendo a perguntas de irmãos e irmãs que fazem aí. Recentemente me perguntaram o seguinte, mais especificamente uma pastora da nossa igreja, né, pastora Ruth, que Deus abençoe ela, mulher abençoada. Ela perguntou o seguinte, dúvidas da família dela, sobre a passagem do Apocalipse que fala de uma mulher vestida do sol que está em cima da lua e tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça e que ganhou asas de águia. O dragão apareceu na frente dela, um dragão enorme, vermelho, 7 cabeças, 10 chifres. A mulher estava grávida. O dragão queria devorar a criança nasceu, foi arrebatada. Uma história toda, uma visão de que João teve. Bem, alguns teólogos defendem a ideia de que a mulher é o Estado de Israel e as 12 estrelas são os 12 filhos de Jacó, o sol é Jacó e a lua é Raquel, só que Raquel teve só 2 filhos com Jacó. Então fica uma certa discordância aceitar isso e falar que é isso. Não estou contestando os teólogos, tem teólogos que pensam assim, eu estou dando o meu parecer aqui, porque Raquel não poderia ser a lua, já que ela teve só 2 filhos com Jacó, e os outros 10 filhos de Jacó foram filhos de outras 3 mulheres. Jacó tinha 4 mulheres. Uma das outras aceitações mais aceitáveis é de que essa mulher ela representa a igreja do passado, que é o povo de Israel, a igreja de agora também e a igreja do futuro. No caso ali, a mulher tem uma coroa, simboliza a salvação, e tem 12 estrelas, ou seja, as pessoas, para alcançarem a salvação, para alcançarem a coroa da vida, elas precisam aceitar o evangelho que foi pregado pelos 12 apóstolos. A grande maioria dos teólogos defendem os 11, menos Judas Iscariotes, 11 mais Paulo, que são os 12 que pregaram o evangelho que simbolizam essas 12 estrelas. Para se alcançar a salvação, tem que ser através do evangelho que foi pregado por esses 12. Por isso, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. O sol ali representa Jesus, ou seja, quem tem que brilhar dentro da igreja, quem tem que aparecer dentro da igreja, não são os pastores, nem presbíteros, nem diácono, nem os levitas, os cantores, não. Quem tem que brilhar, quem tem que aparecer, aí é o sol. No caso, o sol da profecia é Cristo. Jesus, o cabeça, o dono da igreja, o senhor da igreja, ele que tem que brilhar dentro da igreja. Por isso a mulher vestida do sol, uma igreja vestida, revestida do poder de Jesus. Jesus é que tem que aparecer. Tá em cima da lua. Porque a terra simboliza povos, a água simboliza todos os povos da terra. Então a mulher não poderia, no caso essa igreja, ela não pode se basear nem na terra nem na água, não pode se basear em alguns povos, também não pode se basear em todos os povos. A base da igreja, o firmamento da igreja aí é a verdade, que é a Bíblia. No caso aí, a lua simboliza a palavra de Deus, simboliza a Bíblia. A igreja tem que estar firmada em cima da Bíblia. A mulher representa a igreja e a igreja tem que estar firmada, a base da igreja é a palavra de Deus, é a Bíblia, tem que estar em cima da Bíblia, em cima da palavra. Quem tem que brilhar e aparecer é Cristo, é o sol, que é Cristo. Bem, ali continua, a mulher estava grávida, simbolizando Jesus. E quando o dragão se deteve da frente da mulher, é aquela velha história que a gente já conhece, a velha passagem, que o mal, né, no caso aqui o dragão é o diabo, ele usou Herodes para tentar matar Jesus. E a gente conhece a história aí que Deus preparou todo um lugar para Maria e para José, para que aquele período de matança passasse, para que Jesus não fosse morto logo que nascesse. Ele nasceu, teve o seu ministério e depois subiu aos céus. O significado, o menino nasceu, ali o filho varão e foi aos céus. Bem, como eu disse ali, o dragão é o mal, né, é o diabo, e ele aparece ali
com 7 cabeças e 10 chifres, quando ele vai perseguir essa mulher, simboliza nos últimos tempos, os últimos dias, os últimos tempos, que na verdade nós já estamos vivendo esses últimos tempos. E o mal, ali representado pelo dragão, é o governo, o próprio governo mundial que está se estabelecendo aí. 7 cabeças e 10 chifres, representando aí os poderes, né, que o mal vai ter através desse governo mundial. Os chifres ali simbolizam reis e simbolizam reinos. No caso, serão 10 reis, 10 reinos que darão o poder para esse governo mundial, apoiarão, né? Vão fazer o fundamento desse governo mundial e que vai perseguir a verdadeira igreja, que nos dias de hoje já está começando aí uma certa perseguição. 7 cabeças são 7 pilares aí, né? 7 fundamentos aí que vão sustentar esse governo mundial. Alguns falam que é o caos, a segurança, a saúde, os problemas financeiros, os problemas de comida, de alimentação, o clima, tantos outros problemas aí. São pilares que vão sustentar esse governo mundial. E os 10 chifres aí do dragão simbolizam 10 reis que vão dar poderes para esse governo mundial. As asas ali que a mulher ganha para fugir, a grande maioria dos teólogos defendem que são os missionários dos Estados Unidos e do Canadá, que conseguiram levar a igreja, conseguiram levar o evangelho para o mundo todo. E a grande maioria dos teólogos também defende a ideia de que esse deserto que essa mulher se refugiou, no caso a igreja, o evangelho, esse deserto eles dizem que é principalmente o Brasil. Porque aqui no Brasil, independente se é um governo de direita ou um governo de esquerda ou um governo de centro, independente disso, até hoje, até nos dias de hoje que estamos vivendo nos últimos dias, não existe perseguição direta contra a igreja. Mesmo quando a gente tem governos de esquerda, governos que apoiam o socialismo, o comunismo, mesmo assim, não tem perseguição direta contra a igreja. Então, os teólogos defendem que esse deserto ali simboliza o Brasil, que o evangelho encontrou um refúgio aqui no Brasil, principalmente que foi trazido esse evangelho de alguns missionários da Suécia, mas principalmente a maioria vieram dos Estados Unidos e do Canadá. Por isso a imagem dessas asas aí, grandes asas, né, que deram à igreja. Essas grandes asas, segundo a maioria dos teólogos, simbolizam os Estados Unidos e Canadá, que conseguiram levar o evangelho através dos seus missionários a muitas partes do mundo. E esse deserto, como eu falei, simboliza o Brasil, segundo a maioria dos teólogos. Essa mulher aí simboliza a igreja verdadeira, o sol dentro dela é Cristo, que é quem tem que aparecer, quem tem que brilhar. A lua é a palavra de Deus, é a base que a igreja tem que estar em cima. A coroa é a salvação. As estrelas aí simbolizam os apóstolos, que é somente através do evangelho pregado por eles que